Nesse tutorial, explicarei como trabalhar o estoque de chapas no sistema Gransoft Web. Conforme explicado no treinamento de gestão de estoques, existem duas formas de se trabalhar o estoque de pedras ou vidros dentro do sistema. A forma mais comum é controlar a entrada e saída desses materiais pela metragem quadrada total. Esse processo é simples, porque todas as entradas e saídas são realizadas de acordo com a metragem quadrada total informado na compra ou na venda. Já o controle de estoque por chapa requer maior atenção por parte da empresa. Essa forma de trabalho é indicada principalmente para quem utiliza o sistema para revender chapas de vidro ou granito, mas também pode ser utilizado pela marmoraria ou vidraçaria, desde que possua um responsável que possa controlar as entradas e as saídas de cada uma das chapas do estoque. O estoque em chapas pode ser consultado através do menu Estoque de chapas. Essa é a tela que contém a listagem de todas as chapas que foram criadas no sistema. Aqui podemos filtrar as chapas por empresa, caso você possua várias filiais cadastradas no sistema. Os filtros abaixo permitem listar minha relação pelo número de lote, situação do estoque e filtrar apenas as chapas que estão ou não reservadas. Vou selecionar os filtros de modo que sejam listadas todas as chapas em estoque, independente ou não de possuir uma reserva. Depois de definidos os filtros, clico no botão Atualizar para recarregar a lista de acordo com os meus critérios. Reparem que na parte inferior será exibido as informações totalizadoras de acordo com o que é exibido na listagem. Nesse exemplo, eu possuo um total de 29 chapas em estoque, que representam um total de 81,64 metros quadrados, sendo que o meu valor de estoque em dinheiro é de R$ 7.501,18. O campo Busca permite que seja feita a localização rápida através do nome ou código do material. Conforme for digitando, o sistema vai filtrar os registros e recalculando os totais. Nesse exemplo, irei informar o código 319, que corresponde ao material granito verde Ubatuba. Para esse material, possuo um total de 11 chapas que representam 48 metros quadrados no estoque. É o mesmo total que aparece quando consulto o material pela tela Estoque de produtos. O campo Busca também é utilizado para localizar informações específicas, como o número da chapa ou o número de um lote. Ao clicar no ícone Ajuda, será exibida uma opção de filtros que posso aplicar na caixa de busca. Por exemplo, se eu desejar consultar todas as chapas do lote 339, basta informar o comando lote igual 339 e clicar em localizar. O sistema irá exibir todas as chapas do lote 339, onde possuo um total de 13 chapas de materiais diversos, totalizando 28,66 metros quadrados. Quando faço o controle por chapas, eu vou ter os materiais agrupados com a quantidade de cada chapa disponível em estoque. Por exemplo, esse meu primeiro material granito amarelo ornamental possui 3 chapas, totalizando um estoque de 11,78 metros quadrados. Cada chapa vai ter uma característica própria. Clicando, por exemplo, aqui na lupa, eu consigo visualizar o detalhe da chapa no estoque. Então aqui eu possuo as dimensões da chapa, a quantidade da metragem quadrada que essa chapa representa no meu estoque, situações, o status, local onde a chapa se encontra e as informações do custo da chapa, custo da metragem quadrada, percentual de margem e o preço da chapa, que é definido de acordo com o percentual da margem que está cadastrado nesse material. A partir do momento que vender uma chapa,
ou então utilizá-la para o beneficiamento de um subproduto, a baixa do estoque deverá ocorrer de forma manual para diminuir o estoque do material. A vantagem de se trabalhar o estoque por chapas é que podemos saber o custo médio do material com maior precisão, pois o mesmo será composto pelo total das chapas disponíveis no estoque. Dessa forma, o meu custo se aproxima mais da realidade dos materiais que possuo em estoque. Diferente do controle pela metragem quadrada total fechada, onde o custo sempre será o da última compra. Por padrão, o sistema é configurado para trabalhar o estoque pela metragem quadrada total, mas podemos alterar esse comportamento através de uma configuração específica do sistema. Acessando o menu Sistema, Configurações Gerais, indo para a aba Opções Gerais do Sistema, localizo a seguinte configuração: sincroniza estoque de chapas com cadastro de materiais. Ao marcar essa opção, o sistema vai considerar sempre a somatória das chapas como o total da metragem quadrada do material. O processo da criação da chapa começa a partir do lançamento da nota fiscal de compra ou de um romaneio de entrada contendo a relação das chapas que estão sendo entregues pelo fornecedor. Não existe outra forma de se lançar uma chapa no estoque, fora o romaneio de entrada. Por isso, precisamos criar esse documento acessando o menu Estoques, Entrada-Saída de Estoques, onde será exibida a lista contendo todos os romaneios de entrada que foram criados no sistema. Nessa tela, acessamos o menu Opções e a opção Criar novo romaneio. Crie um novo romaneio. Selecione o fornecedor no cadastro, aquele de quem estou comprando as chapas, e então selecione a operação de estoque. Nesse caso, vou utilizar a operação Compra Direta, para o sistema criar uma entrada no estoque e atualizar o custo da compra do material. Se não for uma compra, poderá então escolher uma outra operação, como entrada para beneficiamento, por exemplo. O objetivo aqui é criar o registro das chapas no estoque. Para saber mais sobre operações de estoque, acesse o nosso tutorial, cujo link encontra-se na descrição desse vídeo. Agora que criamos o romaneio de entrada, o próximo passo é lançar as chapas nesse documento. A forma mais comum para o lançamento é clicando no botão Adicionar chapas, localizado na aba Itens. Clicando nesse botão, será exibido um formulário solicitando as dimensões das chapas para o lançamento. Localize o material pela descrição ou pelo código fornecedor e informa as quantidades e as dimensões conforme listado na relação enviada pelo fornecedor. Depois clico em Lançar chapa e será criado um registro desse item no romaneio. Nesse caso, vou lançar 3 chapas de 1,98 por 2,10 do granito verde Ubatuba, totalizando 12,47 metros quadrados. Se você importou o XML do fornecedor, poderá desmembrar os itens da nota em chapas, seguindo esse procedimento. Selecione o item desejado e, através do menu Ações, selecione a opção Desmembrar chapas. Será exibido o mesmo formulário solicitando a identificação do material e as dimensões. Lembre-se de que o XML do fornecedor não traz as dimensões da chapa, apenas a quantidade da metragem quadrada total. As dimensões normalmente são especificadas em um documento que acompanha a nota fiscal eletrônica, que é o romaneio de saída do fornecedor. É por isso que precisamos especificar as dimensões para o sistema. Clicando em Adicionar chapa, será exibido um formulário para o detalhamento das dimensões de cada chapa. Aqui você vai poder alterar comprimento, largura. Preencha as informações conforme o romaneio enviado pelo fornecedor e depois clique em Adicionar chapa para criar os registros de lançamento dos itens no romaneio. Outra forma de lançamento das chapas no romaneio é através da importação de uma planilha Excel contendo a relação das chapas.
Isso pode ser feito através do menu Ações, selecionando o comando Importar itens. Selecione a pasta da planilha Excel onde encontram-se os dados e faça a associação das colunas conforme exibido nas caixas de seleção. Certifique-se de, nessa planilha, já possuir os itens codificados conforme o cadastro interno do sistema Grandsoft Web. Por exemplo, a coluna código da minha planilha irei associar ao campo código do meu sistema. Certifique-se de que esse código 319 refere-se ao produto cadastrado no meu sistema como granito verde Ubatuba. Selecione as colunas referentes a quantidade, comprimento e largura. Então, clique na opção Importar e aguarde o sistema efetuar o lançamento no romaneio. Utilize a função Detalhar chapas sempre que desejar fazer ajustes nas dimensões das chapas já criadas. No momento da atualização do romaneio, o sistema irá criar as chapas no estoque de acordo com as dimensões que foram informadas no romaneio. Faça os ajustes necessários e clique em Salvar alterações. No romaneio, você pode também preencher as informações referente ao número de lote. Mas antes de atualizar o romaneio, vamos ver como se encontra a situação desse material no meu estoque. Acesso meu estoque de chapas e ordenar a minha lista pela data da entrada, de modo que seja exibida as chapas pela data da última compra. Reparem que a minha última compra data de 3 de março de 2021. Vamos consultar também o total de chapas que possuo hoje em estoque do material Granito Verde Ubatuba. Como podemos ver, atualmente temos 11 chapas no estoque, totalizando 48,13 metros quadrados. A partir do momento em que atualizar o romaneio, será criado 16 chapas, totalizando 70,45 metros quadrados, que serão acrescidas no meu estoque. Após a atualização do meu documento, as chapas serão criadas no estoque com o respectivo número de lote e aí poderei imprimir etiquetas para poder sinalizar e para poder identificar a chapa em relação ao código criado no sistema Grandsoft Web. Terminei de fazer o lançamento das chapas no meu romaneio. Especifiquei o número do lote para poder facilitar o controle do grupo de chapas no estoque. Depois de tudo conferido, o próximo passo é fazer a atualização do romaneio. Clicando aqui na opção Finalizar, Atualizar estoques, o sistema vai processar a entrada do romaneio e criar as chapas no estoque. Pronto, agora o romaneio já foi finalizado e não pode mais ser alterado. Vamos consultar a situação da chapa no meu estoque. Clico no botão Atualizar e ordeno a lista pela data da entrada. Ok, coloquei a data de última entrada em forma decrescente e aqui foram as chapas que foram criadas no meu estoque e as dimensões de cada chapa listadas. A próxima etapa é selecionar as chapas e imprimir as etiquetas de identificação dessas chapas para poder colar no meu estoque físico. Então essas são as chapas que eu selecionei e eu venho aqui em Ações, Gerar etiquetas. O sistema vai me fazer a pergunta para confirmar a geração e eu clico em Sim. Pronto, as etiquetas já foram geradas e estão disponíveis para impressão. Agora, para fazer a impressão dessas etiquetas, eu vou ter que baixar o sistema Grandsoft Web Desktop para Windows. Para quem não sabe, vindo aqui em Sistema, você tem a opção de fazer o download do aplicativo para desktop, que é o sistema que vai ser acessado direto no seu computador. Vou minimizar aqui a tela do Grandsoft Web e aqui eu tenho o sistema desktop. Eu clico aqui no ícone na área de trabalho, vou colocar as minhas credenciais do sistema Grandsoft Web.
E aqui vai ser carregado o meu aplicativo. Algumas funções que eu posso estar fazendo aqui, tais como transmissão de nota fiscal eletrônica, MDFE. Eu posso vir no módulo de impressão de etiquetas. E aqui eu já tenho uma etiqueta que foi criada. Tá? Então são 17 etiquetas. Cada etiqueta representando uma chapa. Certo? Então apenas venho aqui e clico na opção imprimir. Esse modelo de impressão, ele utiliza o formulário padrão Pimaco, ou seja, ele vai imprimir essas etiquetas numa folha de sulfite e aí você recorta as etiquetas e cola na chapa. Mas a gente pode customizar padrões de etiqueta para outras impressoras, para impressoras térmicas. Tá? A ideia aqui é apenas demonstrar como que a gente vai fazer a identificação da chapa que foi criada no sistema com a chapa que encontra-se no seu estoque físico. Cada chapa possui um código interno. É identificado principalmente para efetuar a baixa do estoque ou então para fazer a venda dessa chapa para aquelas empresas que utilizam o Grandsoft Web para revenda de chapa. Então, esse é o código 49, é identificado aqui dentro da minha etiqueta, onde eu tenho o nome, número do código do lote, o tipo de material e se houver alguma observação. Então, essa é a etiqueta padrão do sistema Grandsoft Web, mas ela pode ser customizada de acordo com as necessidades da empresa e também pode ser impressa em impressoras térmicas, como, por exemplo, impressora Zebra e assim por diante, ok? Então, beleza, já fiz aqui a impressão das minhas etiquetas. Eu vou em cada chapa do fornecedor e colo as etiquetas na chapa e aí eu posso depois identificá-las dentro do sistema, ok? Clicando no detalhe da chapa, eu vou ter as informações, a filial onde essa chapa foi lançada, o status da chapa, se ela está em estoque ou se ela já foi vendida, as dimensões da chapa, altura, comprimento, a metragem quadrada total e o status dela, se ela está reservada ou não. Você pode estar sinalizando se a chapa vai estar reservada ou não no estoque. O material que foi utilizado, né? O material da chapa, nesse caso é o granito verde Ubatuba, e o fornecedor de qual eu adquiri essa chapa. Local depósito, a gente pode estar informando aqui a identificação do depósito. Okay? O número do lote que nós já informamos quando nós demos a entrada dessa chapa no estoque. Lá no momento romano eu já informei o número do lote. Então eu tenho o número do lote e o número da chapa no lote. Então você pode estar utilizando essa informação também. Aqui eu tenho as informações de custo. Então esse aqui é o custo total da minha chapa, conforme eu lancei lá no Romaneio. Aqui o custo do metro quadrado. Ok? Então aqui eu tenho uma margem percentual de 100%, que é a margem que eu utilizo lá no cadastro do meu granito verde Ubatuba. Eu coloco essa margem. E esse aqui seria o preço da chapa, tá? E o preço da metragem quadrada total. Então ele vai pegar o preço total da chapa dividido pela quantidade total metragem quadrada e esse aqui seria o meu preço em metros quadrados. Na aba observação, eu posso estar especificando alguma observação para essa chapa. Se ela estiver, por exemplo, reservada, eu posso colocar o nome do cliente para qual ela está reservada, por exemplo. Se ela foi separada para produção, eu posso colocar aqui o número do pedido, o número da venda. Né? E aqui eu tenho o documento que originou a entrada da chapa no estoque. Eu clicando aqui, por exemplo, no número do documento, ele me abre a tela do Romaneio com os detalhes dos itens. O tipo de operação de estoque que foi utilizada para dar entrada nesse documento e o usuário que fez o lançamento desse documento no sistema. Em imagens, eu posso estar anexando imagens da chapa. Então eu vou lá no meu estoque, tiro foto e anexo aqui.
E a informação a aba consumo para preencher o percentual de consumo da chapa, ou seja, se você está com a chapa inteira no seu depósito, o consumo sempre vai estar zerado. Se você tem metade da chapa no estoque, você pode informar que o consumo aqui 50%, por exemplo. Então ele me calcula aqui a quantidade, a metragem quadrada que foi utilizado consumo, e aqui o seu estoque é residual, ok? Essa foi a melhor forma que nós encontramos para você sinalizar que a chapa, você não tem a chapa inteira, você tem apenas uma parte da chapa. Então aqui você lança aqui o percentual do consumo e clica em salvar e pronto. As informações da chapa eu posso enviar para o e-mail, pode ser o e-mail do seu cliente ou para o e-mail de alguma outra pessoa responsável, contendo as informações, os detalhes da chapa. Ele vai me abrir um documento com todas as informações da chapa, se você precisar, e enviar para o e-mail de alguém, ok? No menu Ações, teremos algumas rotinas que vão facilitar o manuseio das informações aqui dessa tela de listagem de chapas em estoque. Então, posso fazer a localização pelo código do material ou então pelo código da chapa. Dessa mesma tela já posso girar a venda, ou seja, eu seleciono as chapas que eu vou vender para o meu cliente e clico na opção Girar Venda. Ele vai criar um orçamento para o nome do cliente selecionado. Seleciono os dados do meu cliente, clico na opção Criar Venda. Ele vai gerar uma venda direta com a listagem das chapas que eu selecionei lá do meu controle de chapas. Clicando aqui no detalhe da venda, eu consigo visualizar aqui as informações da chapa. A partir do momento que eu for finalizar a venda, ele vai baixar essas chapas do meu estoque automaticamente, ok? Ou eu posso registrar uma saída de uma chapa para poder efetuar a baixa no estoque. Nesse caso, ao invés de uma venda, ele vai utilizar um romaneio. Posso girar etiquetas de identificação dessas chapas. Posso fazer alterações no número do lote e na localização das chapas dentro do sistema. Posso selecionar as chapas e fazer a exclusão do meu estoque. Posso fazer alterações do custo da compra ou do preço de venda, selecionando várias chapas e fazendo a alteração do custo. Claro que você precisa ter uma permissão de administrador para poder realizar essas ações. Posso fazer alteração de status das chapas. Então, posso selecionar várias chapas. E aqui em ações, alterar o status para vendido. Automaticamente ele já desaparece aqui da minha listagem de chapas. Se eu quiser saber quais as chapas que já estão vendidas, eu venho aqui nos filtros, aqui na parte superior e coloco a opção vendido. Clico em atualizar. Ele me mostra as chapas que já foram vendidas. Eu consigo rastrear as chapas mesmo elas já não estando no meu estoque. Reparem que no meu granito verde Ubatuba hoje eu possuo 30 chapas no estoque, totalizando 129 metros quadrados. Eu venho e clico nessa opção Atualizar estoques. No meu estoque de produtos, ao consultar o verde Ubatuba, teremos a quantidade equivalente ao total informado no meu estoque de chapas. E assim encerramos esse tutorial sobre controle de estoque de chapas dentro do sistema Cransoft Web. Para maiores dúvidas e esclarecimentos, entre em contato com a equipe do suporte para que possamos lhe auxiliar da melhor forma possível.